minha gente, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma das maiores causas de admissão aí de pacientes gestantes na enfermaria de gestação patológica, que é a rotura prematura das membranas ovulares. Tema clínico, tema gostoso, tem algumas divergências para a gente estudar. Vamos lá, vamos embora, vamos começar. E aí, pessoal, para começar esse assunto, eu queria falar com vocês da definição, para vocês entenderem um conceito importante. Então, quando eu digo rotura prematura das membranas ovulares, eu estou dizendo que a bolsa amniótica rompeu espontaneamente antes do início do trabalho de parto. Então, esse termo aqui, ó, prematuro, ó, o pezinho lá, prematuro, nesse caso, significa que a paciente não está em trabalho de parto. Professor, e se eu também quiser dizer que ela tem menos do que 37 semanas? Como é que eu falo? Eu digo pré-termo, beleza? Então, por exemplo, pessoal, se a minha paciente rompeu a bolsa com 32 semanas, ela teve uma rotura prematura pré-termo das membranas ovulares. Agora, se ela rompeu a bolsa às 38 semanas, por exemplo, ela vai ter apenas uma rotura prematura das membranas ovulares. Por quê? Porque ela ainda não está em trabalho de parto, beleza? Então, lembra, nesse caso aqui, prematuro significa não estou em trabalho de parto, e pré-termo significa tenho menos do que 37 semanas. Eventualmente, isso cai em prova. Professor, tá, entendi. E por que a bolsa rompe? Pessoal, a gente não sabe ao certo por que a bolsa rompe, tá? Qual é o mecanismo exato envolvido na ruptura da bolsa. O que a gente sabe é que provavelmente o desequilíbrio do microbioma vaginal com proliferação anormal de espécies patogênicas, tá? Levaria a um estímulo de processos inflamatórios com liberação de citocinas, liberação de interleucinas, que vão levar, em última análise, ao enfraquecimento das membranas com a ação de algumas proteases, e aí isso vai culminar na ruptura da bolsa. Então, o fator mais associado com a ruptura prematura das membranas ovulares é a infecção, seja ela clínica, seja ela subclínica, beleza? Só que a gente tem outros fatores associados. Existem outros fatores de risco para o paciente romper a bolsa. Então, por exemplo, ó, sobredistensão uterina, ou seja, útero grande demais, tá? A gente vê isso no polidrâmino, a gente vê isso nos gêmeos. Pessoal, pensa numa bexiga. Se você vai enchendo essa bexiga, aquele balão de festa, você vai enchendo, cada vez que ele ficar maior, ele fica mais fino, não é assim? E aí ele aumenta o risco de romper, de explodir. Beleza? É a mesma coisa a bolsa amniótica. O que mais, pessoal? Alterações das membranas. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui, por exemplo, das infecções. Acabei de falar, essas infecções, mesmo que subclínicas, levando aí a enfraquecimento das membranas. Questões mecânicas, pessoal. Então, contrações uterinas. É por isso que, eventualmente, em algum momento do trabalho de parto, a bolsa vai romper, beleza? Uma movimentação fetal muito excessiva. Agora tem que ser algo muito intenso, tá, pessoal? Não são aqueles pequenos movimentos do dia a dia, não. Tá bom? O que mais que a gente tem? Fatores maternos. Então, por exemplo, ó, a incompetência cervical, que é aquela situação onde o colo é incapaz de reter a gestação, ele começa a abrir antes do tempo, expõe as membranas ao ambiente vaginal colonizado, desencadeia aqueles processos inflamatórios, acaba rompendo a bolsa. O tabagismo, pessoal, por ação direta das substâncias contidas lá no cigarro, né, na fisiologia das membranas e do líquido amniótico, e a história anterior de prematuridade. Pessoal, ter tido um parto prematuro anterior é um dos grandes fatores de risco para um novo parto prematuro ou para a ruptura da bolsa. Por quê? Porque provavelmente existe algum fator intrínseco ali, que a gente não sabe exatamente qual é, que fica se repetindo a cada gestação. O que mais, pessoal? Procedimentos invasivos. Aqui é fácil da gente entender, né? Se eu estou fazendo um procedimento invasivo, por exemplo, uma cirurgia intrauterina, uma punção de líquido amniótico, né? Então, se eu estou fazendo um procedimento invasivo, eu corro o risco de romper aquela bolsa. E os traumas, né, de grande energia. Os pequenos traumas do dia a dia não levam à ruptura da bolsa. Inclusive, essa é uma das funções da bolsa, proteger o feto. Mas traumas de grande energia são sim capazes de romper a bolsa, beleza? E aí, pessoal, eu queria que vocês tentassem resolver essa questão.
Então, um conceito importantíssimo que a gente tem que ter em mente para resolver questão de prova é o seguinte: como é o diagnóstico da bolsa rota? O diagnóstico ele é clínico. Eu tenho que ver o líquido amniótico saindo pelo orifício cervical externo. Então, para eu fechar meu diagnóstico, para eu dizer esta bolsa está rota, eu tenho que ter saída de líquido amniótico pelo orifício cervical externo. Em geral, a paciente lhe conta a seguinte história: doutor, doutora, eu estava em casa e de repente eu perdi uma grande quantidade de líquido, um líquido transparente. Alguns autores dizem que tem um odor semelhante à água sanitária, né, hipoclorito de sódio, e essa perda está continuando, está vazando aqui. Em geral, é essa a história que elas vão lhe contar. Mas o diagnóstico precisa ser confirmado pela visualização no exame físico da saída do líquido amniótico. Em algumas situações, a gente fica na dúvida. Por quê? Porque a história não é essa história clássica e o exame físico é duvidoso. Você fica na dúvida, poxa vida, será que isso é secreção vaginal ou é líquido amniótico? Existem algumas manobras que podem ajudar a gente. Então, por exemplo, manobra de Valsalva. Você pedir para a paciente fazer força, o aumento da pressão abdominal faz com que o líquido vaze com mais facilidade. E aí você vê aquele líquido vazando, aquela quantidade aumentando e você diz, poxa, é líquido amniótico. A manobra de Turnier. Como é a manobra de Turnier, pessoal? Você está lá fazendo seu exame especular, olhando para o colo uterino, com a outra mão você sobe a apresentação fetal. Quando você tira a apresentação fetal da escavação pélvica, aquilo ali libera espaço, o líquido se insinua e vaza. E você vê o líquido vazando. Fechei meu diagnóstico, tá? Se mesmo assim eu fico na dúvida, aí eu tenho que lançar mão de testes complementares. Existem vários testes complementares que podem aparecer na literatura. Então, por exemplo, o papel de nitrazina, ele vai avaliar o pH. O líquido amniótico deixa o pH mais alcalino, em geral acima de 6. Então, você pega lá a secreção vaginal, coloca na fita, avalia o pH, compara aqui com o padrão, e aí você diz se o pH é alcalino ou não, se tem líquido amniótico ou não. Teste do fenol vermelho, pessoal. Você junta o líquido amniótico com corante à base de fenolftaleína e se essa cor ficar vermelha, está fechado seu diagnóstico. O que mais que a gente pode usar? O teste da cristalização. Então, você coloca o líquido, a secreção vaginal, né, com suspeita de ter líquido amniótico numa lâmina, deixa essa lâmina secar, em geral ela seca em ar ambiente, tá? E aí, se tiver líquido amniótico, ele vai cristalizar nesse formato em folha de samambaia, positivo para líquido amniótico. Teste de Anetta, pessoal, como é o teste de Anetta? É o seguinte, você pega a secreção vaginal, coloca numa lâmina, aquece essa lâmina e se tiver líquido amniótico, a coloração vai ficar branca, beleza? Pessoal, e ultrassom, tá? O ultrassom ajuda ou não ajuda a gente nesse diagnóstico? Esse é um conceito muito importante que vocês precisam saber. Então vamos lá, ó. Pessoal, ultrassom normal não descarta a amniorrex. Poxa, professor, como assim? Se a bolsa rompeu, não tem que ter um líquido amniótico reduzido, não? Nem sempre. Vamos entender isso. Primeiro, deixa eu definir com vocês o que é um líquido amniótico baixo, o que é um oligoâmnio, tá? Então, pessoal, a gente tem dois métodos para medir o líquido amniótico. O primeiro deles, o chamado maior bolsão vertical. Procura-se no abdômen da paciente onde está o maior bolsão de líquido amniótico e mede ele de forma vertical. Se o valor for inferior a 2 centímetros, oligoâmnio. Segundo método, o chamado índice de líquido amniótico. Como é isso? A gente mede o bolsão, o maior bolsão de líquido amniótico nos 4 quadrantes do abdômen e soma os valores. Se esse valor der menor do que 5, oligoâmnio. Beleza? A gente sabe que o oligoâmnio ele tem diversas funções na gestação. Então, ele ajuda no controle da temperatura, na troca de nutrientes, na proteção. Enfim, ele tem uma série de funções. Uma dessas funções, e uma muito importante, é o desenvolvimento torácico do feto. Então, quando o feto está lá dentro da bolsa amniótica, a bolsa amniótica dá espaço para esse feto. E aí, durante a gestação, o feto faz movimentos torácicos, que a gente chama de movimentos respiratórios. Esse movimento de expansão do tórax. Tá? Logicamente que não é respiração porque não tem troca gasosa. A troca gasosa está sendo feita na placenta. Mas essa expansão durante a gestação ajuda no desenvolvimento pulmonar.
Se a bolsa rompe precocemente e eu tenho um oligoâmnio importante, esse bebê vai ficar sem espaço, ele vai ficar embalado a vácuo, tá? E aí ele não consegue expandir corretamente o tórax, o pulmão não se desenvolve, é a chamada hipoplasia pulmonar, secundário aí à ruptura da bolsa ao oligoâmnio de qualquer causa, tá? Então, pessoal, agora que a gente sabe o que é oligoâmnio, qual é a consequência do oligoâmnio, vamos lá. Por que que o líquido amniótico normal não descarta a bolsa rota? Imagina que a minha paciente tem um líquido amniótico normal de 12, tá? O índice de líquido amniótico dela é 12. E aí, ela chegou lá para você, na emergência, disse que rompeu a bolsa, e aí você fez um ultrassom e o líquido amniótico dela, o índice de líquido amniótico está 6. Ou seja, de forma grosseira, ela perdeu aí 50% da volemia de líquido amniótico, mas o valor continua normal, acima de 5. Então, ultrassom normal não descarta a amniorrex, beleza? Por último, pessoal, o chamado AmniSure. O AmniSure é um teste molecular. Ele detecta uma proteína que só vai estar presente nas secreções vaginais se a bolsa tiver rompido, tá? Então, se você coloca a secreção em contato com o teste e aparece a fitinha lá positiva, o paciente teve ruptura prematura, tá bom? Então, bora lá para a nossa questão. Universidade Federal de Santa Catarina, 2022. Então, uma gestante de 31 semanas comparece à emergência. Olha a história clínica dela lá, ó. Perda de líquido por via vaginal. Aquela história clássica que eu falei para vocês. Temos que ver no exame especular, não é assim? Foi feito o exame especular da paciente. O colo está normal. E verifica-se apenas uma pequena quantidade de líquido no fundo de saco vaginal de aspecto fisiológico. Então, apesar da história ser clássica, o exame físico não é. Poxa vida, será que a paciente se confundiu na história? Ou será que meu exame físico aqui não está me mostrando a ruptura prematura? Essa é a hora onde entra quem? O exame complementar. Então, ele pergunta, assinala a alternativa que contém o exame complementar com o seu resultado, que pode colaborar com o diagnóstico. Bora lá? Então, letra A. Teste da nitrazina, pessoal. Teste da nitrazina é o teste que vai avaliar o pH. Quando tem líquido amniótico, o pH fica maior do que 6. Não é assim? Então, pH de 7,1 é líquido amniótico? É líquido amniótico. Vamos para a letra B. B. Ultrassom evidenciando maior bolsão de líquido amniótico de 2,6. Lembra? Oligoâmnio é o maior bolsão menor do que 2. Então, aqui é um líquido amniótico normal. Então, lembra que eu falei? Ultrassom normal não afasta amniorrex. Então, a letra B está errada. Eu não posso utilizar esse teste aqui. C. Teste da microglobulina alfa placentária negativa. Esse é o AmniSure, tá, pessoal? O AmniSure positivo, aí seria ruptura da bolsa amniótica. D. Teste da cristalização da secreção evidenciando ausência de arborização. Não, é presença de arborização. E é amniocentese evidenciando 51 mil corpúsculos lamelares. Professor, o que é isso? Não falou disso. Realmente não falei, porque não é um teste para ruptura prematura de membranas. Esse teste é um teste onde a gente avalia a maturidade pulmonar ou não do feto. Beleza? Tem nada a ver com ruptura prematura das membranas. Então, isso aqui está errado, beleza? Então, a resposta, letra A. Esse tipo de questão é um dos tipos de questões que mais caem sobre esse assunto. Ele quer saber se você sabe que o ultrassom não descarta, ele quer saber se você conhece os diversos testes para ruptura prematura, beleza? Então, esse é o protótipo de questão que cai desse assunto. Bora para a próxima. Vamos tentar resolver essa daí agora. Bom, pessoal, então vamos falar de conduta, tá? Como é que a gente conduz a bolsa rota? Então, para a gente tomar a nossa conduta, a gente vai precisar olhar 4 parâmetros, né? A idade gestacional da nossa paciente, se há ou se não há sinais de infecção, se a paciente está ou não está em trabalho de parto, porque se ela estiver em trabalho de parto, a gente vai conduzir como trabalho de parto prematuro, beleza? E se há ou se não há sofrimento fetal. Pessoal, não preciso dizer para vocês, se tem sofrimento fetal associado à conduta é parto, tá? Então, se há um sofrimento fetal associado, não tem dúvida, a conduta é parto. Em relação ao trabalho de parto prematuro,
A gente vai falar sobre isso depois, mas presta atenção. Se eu tenho uma paciente em trabalho de parto prematuro com a bolsa rota, uma questão que costuma cair é o seguinte: eu posso ou não posso inibir esse trabalho de parto, fazer a chamada tocólise? Pessoal, isso é altamente controverso na literatura. A maioria dos livros didáticos vai dizer que não, porque não tem evidência suficiente para isso. Eventualmente, em alguns serviços no Brasil, isso é feito, ou seja, fazer tocólise durante o trabalho de parto em pacientes com bolsa rota. Mas essa conduta não é clássica nos livros. E por isso, nas questões de prova, de forma geral, essa alternativa está errada. Então, em geral, quando eles perguntam, vou inibir ou não vou inibir a bolsa rota? Não vai inibir a bolsa rota. Beleza? Agora, eventualmente, a gente encontra uma questão ou outra de serviços específicos onde isso pode ser aceito. Beleza? Vamos lá. Então, vamos dividir a nossa conduta da bolsa rota pela idade gestacional. É a forma mais fácil da gente aprender. Começando por aquelas gestações onde não há viabilidade fetal, ou seja, o bebê tem menos do que 24 semanas, a chance de sobrevivência na vida extrauterina é muito baixa. E porque esse prognóstico fetal é tão reservado, a gente não toma nenhuma conduta invasiva, nenhuma conduta ativa. A gente não vai fazer nenhuma medicação, a gente não vai fazer nada, tá? Porque a gente sabe que esses bebês têm aumento do risco de coriamnioniite, tem aumento do risco daquela hipoplasia pulmonar que eu falei para vocês. Então, nenhuma conduta ativa está indicada nessa idade gestacional. A gente vai apenas vigiar o bem-estar materno e esperar ver se essa gestação passa das 24 semanas ou não. Então, periodicamente, essa paciente retorna ao serviço, vai fazer exame clínico, vai fazer exame laboratorial, rastreio de infecções, avaliação do bem-estar materno. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela volta para casa e depois vem novamente. Em geral, essa avaliação é semanal, tá bom? Isso varia um pouco de lugar para lugar, mas em geral é semanal. E aí isso fica dessa forma até a paciente passar de 24 semanas. Quando ela passa das 24 semanas, aí sim a gente tem algumas condutas para serem tomadas. Qual é o objetivo dessas condutas? É melhorar o prognóstico da mãe e do bebê. Então, primeiro, tem que ter uma vigilância clínica rigorosa de ambos, tá? Porque existem as complicações da bolsa rota, principalmente as infecções que precisam ser monitorizadas. Então, ela vai fazer exame especular regularmente para avaliar a característica do líquido. Ela vai fazer rastreio infeccioso, clínico e laboratorial, a avaliação do bem-estar, beleza? Tudo isso faz parte da rotina com a paciente internada. Vamos fazer também corticoterapia antinatal, que melhora uma série de desfechos perinatais, principalmente a síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido, tá? E vamos usar antibiótico terapia para prolongar o chamado período de latência. Pessoal, o que é período de latência? Período de latência é o período que está entre a bolsa romper e a paciente entrar efetivamente em trabalho de parto. Esse tempo ele é inversamente proporcional à idade gestacional, ou seja, quanto mais precoce a paciente romper bolsa, mais tempo vai demorar para ela entrar em trabalho de parto. Quanto mais tarde ela romper a bolsa, mais rápido é para ela entrar em trabalho de parto. Então, se eu estou diante de um feto prematuro, eu quero que esse período seja o maior possível, para que esse bebê nasça o menos prematuro possível. Então, eu quero aumentar o período de latência. Então, pessoal, a gente vai fazer isso fazendo antibiótico terapia, já que a gente entende que um dos principais fatores associados com a rotura da bolsa é a presença de infecções, mesmo que subclínicas. Então, a gente faz esse antibiótico, tá bom? Quando que a gente faz? Entre 24 e 34 semanas, beleza? Se a paciente romper bolsa neste período, a gente vai fazer um antibiótico para prolongar o período de latência. Como é que a gente faz isso? 1 grama de azitromicina, dose única, e 1 a 2 gramas de ampicilina venosa a cada 6 horas durante 2 dias, seguidos de amoxicilina por via oral por mais 5 dias. E aí completa os 7 dias de tratamento, tá? Então a gente faz esse curso de 1 semana de antibiótico, tá certo? Beleza. Professor, tudo isso que o senhor está dizendo aí, vai fazer até quando?
E aí vem uma divergência importante que eu preciso que vocês tenham bastante atenção. Então, ó, marca aí, coloca um asterisco, coloca aí uma setinha, isso é importante. Pessoal, como eu falei, a gente começa a tomar essas condutas a partir de 24 semanas. Mas alguns autores e alguns serviços recomendam que a gente só mantenha as pacientes em conduta conservadora, fazendo tudo isso que eu falei para vocês, até 34 semanas. Só que de 2016 para cá, depois da publicação de alguns ensaios clínicos mostrando o benefício de adotar essa mesma conduta no prematuro tardio, que é aquele fetinho prematuro entre 34 e 36 semanas, essa conduta começou a mudar, tá? Hoje em dia, alguns autores e alguns serviços já adotam esta mesma conduta conservadora no prematuro tardio, tá? Então, existem divergências, isso varia de local para local, isso varia de serviço para serviço. Precisa conhecer a banca onde você vai fazer prova, porque algumas delas vão manter a paciente em conservador até 34, outros vão manter em conservador até a 36ª semana. Beleza? Então, você precisa conhecer onde você vai fazer prova. Beleza? Pessoal, eventualmente essa paciente vai entrar em trabalho de parto. Quando ela entrar em trabalho de parto, aí lembrem, tá, que a gente precisa tomar duas condutas. Primeira delas, se a paciente tiver menos do que 32 semanas, quando ela entrar em trabalho de parto, ela precisa do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. E quando ela entrar em trabalho de parto, provavelmente ela terá indicação de profilaxia do estreptococo do grupo B. Por que provavelmente, professor? Porque ela vai ter mais do que 18 horas de bolsa rota, e isso é uma indicação de profilaxia na ausência do SUAB retovaginal. Então, se ela tiver o SUAB negativo, aí beleza, não precisa fazer profilaxia. Mais detalhes sobre isso a gente conversa em outra oportunidade quando a gente falar de prematuridade. Beleza? Vamos lá. E se a paciente já chegar para mim com mais do que 34 semanas naqueles serviços que só adotam conduta conservadora até 34, ou depois de 36 semanas nos que adotam a conduta conservadora até 36, 37? O que é que a gente faz? Aqui, pessoal, a conduta é parto. Interromper esta gestação. Precisa ser cesariana? Não precisa, pessoal. Essa é uma pergunta muito clássica de prova. A via de parto é obstétrica. Não precisa indicar uma cesariana só porque a paciente está com a bolsa rota há muito tempo. Beleza? Lembrar que da mesma forma que eu falei anteriormente, quando a paciente entrar em trabalho de parto, ela vai ter indicação de profilaxia do estreptococo do grupo B, porque ela terá mais do que 18 horas de bolsa rota, exceto se ela tiver o SUAB retovaginal negativo. Tá bom? Então vamos juntar tudo isso que a gente falou no fluxograma para ficar fácil da gente entender. Então, pessoal, tá lá, ó. Minha paciente rompeu bolsa. O que é que eu faço? Eu vou fazer medidas gerais. Eu vou hospitalizar minha paciente, fazer ultrassom para ver o volume do líquido amniótico, datar aquela gestação de forma adequada, cultura para GBS, porque isso vai mudar lá no final se eu vou fazer profilaxia ou não, e vou vigiar a mãe e o feto. Beleza? Se nessa minha avaliação inicial eu tiver infecção, descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal, ou a paciente estiver em trabalho de parto, eu vou conduzir como trabalho de parto ou vou conduzir de acordo com a complicação, ok? Se não, vamos olhar a idade gestacional dessa paciente. Menos do que 24 semanas, prognóstico fetal muito ruim. Eu vou fazer a vigilância do bem-estar materno, tá? Fazer a monitorização. E se tiver complicações, em algum momento durante esse segmento, tenho que interromper minha gestação. Tenho que pensar no bem-estar materno. Entre 24 e 34, classicamente, lembrando que em alguns lugares já é até 36, tá? A gente vai adotar a conduta expectante. Hospitalizar a minha paciente, monitorizar, fazer a vigilância, fazer o corticoide, antibiótico por período de latência, cultura para estreptococos. E quando ela entrar em trabalho de parto, lembrar da neuroproteção fetal e da profilaxia para o GBS, se ela não tiver feito o SUAB, tá bom? Passou de 34 semanas ou mais atualmente 36 semanas, aí a conduta é parto. Lembrar da profilaxia se ela tiver indicação, beleza? Então, de forma resumida, essa é a nossa conduta. Bora lá resolver nossa questão. Então, ABC São Paulo 22, acesso direto. Se uma gestante com 29 semanas
chega no pronto-socorro com queixa de perda de líquido, sem outros sintomas. Pessoal, se ela está perdendo líquido, não tem sintomas, não está em trabalho de parto, então eu tenho como diagnóstico uma ruptura prematura pré-termo das membranas ovulares. Não é assim? Vamos ver nossas alternativas. Letra A. Se a dinâmica uterina for negativa, ou seja, minha paciente não está em trabalho de parto, deve-se avaliar o colo. E se for impérvio, a conduta é expectante. Pessoal, vejam só. Mesmo que a minha paciente tenha ali uma dilataçãozinha pequena, se ela não tem contração uterina, não está em trabalho de parto, ainda assim a minha conduta seria expectante. Beleza? Vamos ver as outras alternativas. B. Se a dinâmica uterina for negativa, ou seja, ela não tem contração, e a avaliação da infecção for negativa, tanto clínica como laboratorialmente, deve-se introduzir antibiótico para a prevenção da infecção neonatal pelo Streptococcus beta-hemolítico. Pessoal, qual é o objetivo do antibiótico que a gente utiliza na paciente com bolsa rota em conduta conservadora? É aumentar a latência, pessoal. É a latência. O antibiótico do Streptococcus ele só vai entrar quando a paciente estiver em trabalho de parto. Tá? Se liga nisso. C. Se usa antibiótico para aumentar o período de latência e se prescreve corticoide para maturidade pulmonar se ocorrer o parto. Até aqui, tá ok. O detalhe é que o corticoide tem que ser feito antes do trabalho de parto, né? O ideal é que o bebê nasça com a mãe já tendo feito o corticoide, tá? Beleza. D. Se entrar em trabalho de parto, deve-se inibi-lo com o terolítico. Pessoal, cuidado, eu falei para vocês, na grande maioria das questões, falar em tocólise mais bolsa rota tá errado, beleza? Não disse isso para vocês? Ó, aqui, ó. Letra E. Que o parto deve ser programado para alguns dias, evitando permanecer com rotura por muito tempo. Pessoal, lembra o que eu falei para vocês? A conduta conservadora ela vai de 24 até o momento de interromper, que pode ser 34, classicamente, ou 36, 37, mais recentemente. Não foi assim? Então, se minha paciente rompeu bolsa com 29 semanas, eu vou manter ela em conduta conservadora se tudo correr bem, se não houver nenhuma complicação, até 34, até 36, 37 semanas. Então, ela pode passar aí 7 semanas, 8 semanas internada, beleza? Então, não tem que interromper em alguns dias, não. Até porque o período de latência, lembrem, ele é inversamente proporcional à idade gestacional. Então, essa paciente que rompeu bolsa com 29 semanas, ela vai demorar bastante para entrar em trabalho de parto. Então, a letra E está errada. Banca deu como resposta a letra C, mas lembra daquelas duas ressalvas que a gente fez. Na letra A, mesmo que o colo tivesse uma dilataçãozinha pequena, mas se a paciente não tem contração, a gente vai adotar a conduta conservadora da mesma forma. E na letra C, pessoal, lembrar que o corticoide ele é feito antes da paciente entrar em trabalho de parto prematuro. O ideal é que a paciente entre em trabalho de parto prematuro, se for entrar em trabalho de parto, já com corticoide realizado. Beleza? Mas com essas duas ressalvas, a letra C foi a melhor resposta. Tenta responder essa daí agora. Pessoal, e para a gente finalizar nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a principal complicação da bolsa rota, que é a infecção. E a gente chama isso de corioamnionites, tá? Pessoal, a corioamnionites é uma síndrome clínica onde a paciente e o bebê vão ter alguns sinais e sintomas associados com infecção. Então, a paciente vai ter febre, vai ter taquicardia, o bebê também vai ficar taquicárdico. Aquela secreção que eu estou vendo lá no colo uterino vai se tornar purulenta. Como a infecção do útero e das membranas amnióticas, o útero fica doloroso, tá? Fica hiperreativo, às vezes até hipertônico, e pode ter leucocitose nos exames laboratoriais. Essa é a síndrome clínica, uma síndrome infecciosa, como várias outras que a gente conhece. Nas provas, pessoal, quando a questão quer chamar a atenção de vocês para este diagnóstico, a febre é um marcador muito importante que aparece bastante nos enunciados, tá? Associado com a taquicardia, muitas vezes, materno-fetal. Descrição de secreção purulenta no exame físico aparece, tá? E aparece bastante. E o que aparece em menor quantidade e eventualmente aparece é a leucocitose e a dor, a mobilização do colo uterino, do útero como um todo, tá bom? Mas a febre é o que eu preciso que vocês entendam
que a febre é o marcador que vai estar lá no enunciado para você pensar nesse diagnóstico. Pessoal, se eu pensei em corioaminomyelite, se a minha paciente com bolsa rota tem esse diagnóstico, a conduta é interromper a gestação. Não pensa, foi infecção com bolsa rota, interrompe a gestação. Professor, é 28 semanas, o prognóstico é muito ruim, é muito prematuro, não interessa. Interrompa a gestação. A outra questão que costuma cair é, qual é a via de parto, tá? Pessoal, a via de parto é a via de parto obstétrica, não precisa ser cesariana. Pensa comigo, você tem um útero infectado. Você quer abrir a barriga daquela paciente, abrir o útero, fazer aquela infecção cair na cavidade abdominal? Não. Então, o ideal é que essa paciente tenha um parto vaginal, se for possível. Então, você vai induzir este trabalho de parto, acelerar este trabalho de parto e, de preferência, evitar a cesariana. Logicamente, que a gente vai fazer antibiótico terapia. O esquema mais comum é clindamicina com gentamicina. Beleza? Então, bora lá para a nossa questão. USP São Paulo 2020. A senhora AS é uma secundigesta, está com 32 semanas de gestação e teve um parto vaginal há 3 anos. Vem ao pronto atendimento com queixa de corrimento de odor fétido há 6 dias. Inicialmente em pequena quantidade, hoje chegou a molhar a roupa. No exame clínico, bom estado geral, afebril, frequência cardíaca de 114, pressão 10/7, altura uterina de 27 centímetros, BCF 162, dinâmica uterina de 3 contrações fracas em 10 minutos. O forro vaginal está úmido, tá? Então, se a minha paciente tem essa queixa dessa secreção que aumentou e está molhando a roupa íntima, opa, será que ela rompeu bolsa? O aspecto do forro vaginal e do exame especular abaixo. Então, pessoal, no forro vaginal você vê essa secreção amarelada, né? E quando você olha lá no exame especular, você vê, ó, secreção acumulada lá no fundo de saco, tá? Então, vejam, aqui a história clínica não é uma história clínica tão clássica da amniorrex, mas o exame especular chama muita atenção essa secreção purulenta que vem aumentando, agora está molhando a roupa íntima e clinicamente a USP trouxe para a gente aí uma síndrome infecciosa, ó, taquicardia materna, taquicardia fetal e o aspecto da secreção. A USP não trouxe para a gente a febre, que em geral é o marcador que eles usam nos enunciados, tá? Ele quis dar uma dificuldade aí na questão, tá? E aqui entra para a gente o julgamento clínico, que é muito importante nesse tipo de prova, ok? Eles não vão entregar de mão beijada para a gente. Então, clinicamente, qual é nosso diagnóstico mais provável? Nosso diagnóstico mais provável é uma corioaminomyelite. E se meu diagnóstico mais provável é uma corioaminomyelite, eu vou interromper a gestação. Não foi assim que a gente aprendeu? Vou fazer antibiótico terapia e vou interromper a minha gestação. Precisa ser cesariana? Não precisa. A gente vai induzir o trabalho de parto. Beleza? Então, pessoal, não cai nesse tipo de pegadinha. Suspeitou de infecção, interrompe a gestação. Beleza? Jamais inibir o trabalho de parto no contexto infeccioso. A indicação é contraindicação absoluta a tocólise, tá? Infecção é contraindicação absoluta. Cerclagem do colo uterino, jamais, pessoal. Eu não posso fazer um procedimento cirúrgico nessa paciente, cercar o colo uterino dela, se eu estou em vigência de infecção. Também é contraindicação absoluta. Professor, a minha paciente teria indicação de cerclagem? Pessoal, poderia até ter, tá? Se a gente pensar assim com carinho, ela tem um prematuro anterior, talvez, não sei, ela não disse para mim a idade gestacional desse outro parto. Então, a gente pode até discutir essa indicação de cerclagem, ok? Discute-se, mas na vigência de infecção, jamais, beleza? Tratamento antimicrobiano vaginal. Pessoal, se a gente pensar, poxa vida, é uma vaginose bacteriana, o tratamento não seria por via vaginal, o tratamento seria por via oral. Então, esse tratamento vaginal, ele está aqui para tornar essa alternativa claramente errada, para não deixar dúvida, beleza? Tranquilo? Então, qual é a nossa conduta aqui? É interromper a gestação, letra B de bola, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais.
deixa um comentário aí pra gente, vai ajudar muito a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.